Muito bom, pessoal. Vamos dar uma olhadinha nessa questão que agora eu posso falar, né? Traz o tema embutido, escondido, né? A gente chama de incidental, tensões de Bayer, tá? Que é super importante, super. Vamos lá? Bom, considere as seguintes substâncias e as respectivas distâncias entre os átomos de carbonos clorados. Vamos lá. Primeira substância, metadiclorobenzeno, em distância D1. Gente, precisa ter uma noçãozinha de nomenclatura, tá? Então vamos lá, rapidinho, benzeno, né, tranquilo, certo? Quando a gente fala metadicloro, você tem um cloro aqui nessa posição, se fosse aqui seria orto, é aqui. Então, essa é a situação do metadiclorobenzeno. 1,3 diclorociclohexano. 1,3 diclorociclohexano. O desenho é parecido. Bom, foi por isso que eu fiz a questão, né? Eu tive essa ideia justamente porque muita gente confunde. A única coisa é que eu não fazendo essa bolinha aqui no meio, lembra que não tem ressonância, esses carbonos são sp2, esses são sp3. E agora, 1,3 dicloro. Vamos botar o carbono 1 aqui para ficar parecido com esse. 2, 3, aqui está 1, 3. Olhando assim, parece que elas são bem parecidas, mas elas são bem diferentes. E por fim, 1,3 diclorociclopentano. Então eu vou desenhar aqui o ciclopentano, que é com 5 carbonos. 1,3 eu boto um carbono aqui, clorado, né? 2, 3, o outro carbono clorado fica aqui. Então, 1,3 diclorociclopentano. Certo? D1 é a distância, veja, leia direitinho, distância entre os carbonos clorados. Espera aí, vamos fazer de outra cor. Este carbono está clorado e esse também. Então, distância entre os carbonos clorados é essa linha aqui, D1, que eu tentei fazer reta. A distância entre os carbonos clorados aqui é essa linha D2. E a distância entre os clorados aqui é essa linha D3, tá bom? Então, D1, D2, D3. A brincadeira é comparar essas distâncias, D1, D2 e D3. Bom, ele fala aqui, a comparação correta das distâncias D1, D2 e D3, supondo o comprimento de ligação carbono-carbono igual para todas as moléculas, está na alternativa. E aí ele fala de novo aqui, admita que as distâncias entre átomos de carbono vizinhos sejam sempre as mesmas em todas as moléculas dessa questão. O que é mentira. É mentira, porque entenda, deixa eu mostrar aqui. A distância entre esse carbono, não tem nada a ver com a questão, mas a distância entre esse carbono e esse carbono aqui é menor do que a distância entre esse carbono e esse carbono. Por quê? Porque aqui eu tenho uma densidade eletrônica maior, né? Tem dupla, tudo bem que tem ressonância, mas tem uma dupla aí, então encurta a ligação. Aqui, não, aqui é só ligação sigma, a ligação é maior. Só que se fosse assim, a questão ficaria muito complicada, eu precisaria fornecer outros dados e eu não queria isso. Então, vamos esquecer todos esses detalhes e vamos considerar carbono-carbono sempre com a mesma distância. Mas cuidado, não vai aprender errado. Isso foi um erro que o examinador dessa questão pediu para você engolir, admitir, tá bom? Não está correto, certo? De propósito. Agora vamos lá. Eu quero saber como é que eu faço para saber essas distâncias. Ora, minha gente, vamos lá. Essa distância que eu estou pintando de verde é igual a essa distância. Essa distância também é igual a este valor, que é igual a esse, que é igual a esse, foi a consideração aí da questão, que é igual a esse. Gente, você não precisa saber muita matemática para entender que em um triângulo, onde esses lados são iguais, o que vai dizer se essa distância vermelha é maior ou menor é essa abertura, ou seja, é o ângulo, tá bom? Se eu tiver um ângulo aqui pequenininho, bom, eu vou ter um ângulo mais fechado, eu vou ter, mesmo com a mesma distância, o comprimento vermelho aí menor, né? Entendeu? Então eu vou ter aqui uma distância aqui menor, tá vendo? Do que essa daqui. Então tudo depende deste ângulo. E aí entra as tensões de Bayer. Aqui nós temos um carbono que a hibridação dele é sp2. O sonho dele é viver no centro de um triângulo fazendo ligações de 120 graus. A matemática nos emprestou o hexágono, uma figura maravilhosa
cujo ângulo interno dá 120 graus. Então encaixou perfeitamente, não tem tensão nenhuma e ele fica desse jeito. Então este ângulo aqui, que eu vou marcar em azul, é um ângulo exatamente de 120 graus. Já no ciclo hexano, este carbono é hibridizado sp3. O sonho da vida dele era viver no centro de um tetraedro com ângulo 109,28. Quando Deus colocou ele no vértice de um hexágono, o ângulo era 120, ele não gostou, então ele se entortou. Essa molécula, ela tem uma conformação diferente, aliás, várias conformações. As mais conhecidas são barco e cadeira, que todo mundo fala, mas ela fica se interconvertendo uma na outra, para manter este ângulo aqui exatamente igual a quanto? 109 graus e 28 minutos, que é o ângulo que o carbono sp3 adoraria viver. A mesma coisa acontece com o carbono aqui, que também é sp3, e ele fica com uma configuração, uma conformação que nós chamamos de configuração ou conformação envelope, porque lembra um envelope, para quem é da minha época, que usou para pôr uma carta dentro e botar no correio, é envelope, porque parece um envelope, tá bom? Conclusão, como este ângulo é maior e esses dois são iguais e menores, D1 é maior do que D2, que é igual a D3, D1 maior que D2 igual a D3, letra D de dado. E fica aí a dica, não entendeu? Revise tensões de Baia, amiguinhos, vocês vão precisar.